Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Luxúria, avareza, orgias, o culto da mediocridade, o mundo arruinado por políticas vãs e nefastas, aonde os mais ricos, a cada dia que passam, enchem ainda mais os seus bolsos, enquanto os pobres, a cada dia que passa, precisam lutar com mais afinco e força por um mísero pedaço de pão. Pessoas ostentando e desperdiçando, vivendo em um mundo completamente à parte, uma verdadeira ode ao mal, virando as costas para o que realmente importa. Estive presente em uma festa dessas quando ainda era criança. Não por ser uma criança rica, longe disso, mas pelo meu pai ser um arqueólogo brilhante, lotado de feitos e descobertas impressionantes. Conhece a história do elefante gigante de Calas Morra? Pois bem, foi meu pai que descobriu o fóssil. As pessoas estudaram ele com muito carinho e concluíram ser legítimo. Até aquele momento, o único da sua espécie. Eu era a única criança no lugar. Os mais velhos bebiam, sussurravam. Nessa época eu não entendia muito bem as coisas. Achava que era uma coisa completamente normal. Só anos mais tarde fui perceber que naquela noite o ar estava sexual. As pessoas estavam em busca disso. Colocar para fora toda a energia reprimida, sem culpa e sem medo. Uma devassidão completa. Notava que meu pai estava sem jeito, como que com vergonha de alguma coisa. Quando perguntei, ele disse que estava bem, que ele tinha sido convidado para tentar desvendar um segredo. Eu o tinha acompanhado apenas por não ter aonde ficar. Esqueci de mencionar que minha mãe se encontrava do outro lado do mundo. Ela também era arqueóloga. Estava escavando um sítio muito antigo e promissor. Talvez apareçam novidades muito em breve, dessas que vão sacudir o mundo da arqueologia, mudar todos os livros de história. Será? Bom, muitos anos mais tarde posso dizer que nada achou de muito interessante. Enquanto as pessoas bebiam e conversavam, eu passeava olhando todos os quadros que enfeitavam aquela casa. Eram muito sombrios, com figuras estranhas, tudo muito obscuro. Parecia estar exalando um odor de maldade. Me sentia mal olhando aquelas obras. Quando eu tentava me distrair com outra coisa, a anfitriã da festa pediu a palavra. Todos ficaram quietos para ouvi-la falar. Era uma mulher muito bonita. Minha lembrança desses tempos de infância é que ela talvez tenha sido a minha primeira paixão na vida. A voz dela era hipnótica. Eu estava maravilhado com tamanha beleza. Olhei meu pai, que também estava boquiaberto, olhar perdido. Algo muito parecido de quando ele olhava para a mamãe. Ela anunciou que os preparativos já tinham sido feitos. Pediu que meu pai e todas as pessoas a seguissem. Meu pai veio até mim e pediu que eu entrasse em um quarto de hóspede preparado e ficasse até lá, até a hora dele voltar. Obedeci, mas por menos de um minuto. Criança odeia a ordem que contraria sua curiosidade. Nesse momento, eu queria seguir aquela mulher. Saber que preparativos eram esses. Saí do quarto de fininho, seguindo o barulho de passo das pessoas que caminhavam à frente. O castelo parecia interminável. Andava para lá, fazia uma curva, subia uma escada aqui, descia outra acolá. Parecia que eu tinha feito uma maratona. Tudo isso para chegar a uma porta imensa no jardim, escondida atrás de uma porção de mato que aparentava ser falso. A porta foi aberta depois que a anfitriã puxou uma alavanca.
O interior dava para a encosta de uma montanha, e bem ali no meio tinha uma fissura enorme, e uma luz forte e avermelhada saía de lá. Ao lado, eu lembro de ter visto alguns símbolos e letras que eu não conhecia. Meu pai ficou intrigado e se inclinou para olhar. Era sua tarefa. Ele estava ali justamente para aquela hora. Descobrir o que tinha ali. Descobrir o que aquelas palavras queriam dizer. Nessa hora, eu vi que uns empregados estavam chegando com taças lotadas de uma bebida vermelha e na bandeja com algo viscoso, que na época lembrava gelatina. Quando eu penso hoje em dia no que deveria ser, me dá um certo asco e vontade de vomitar. As pessoas bebiam, degustavam aquilo, espalhavam no rosto. Todos alheios ao meu pai que estava tentando decifrar o que estava escrito. Depois que eu vi que as pessoas estavam tirando a roupa. Uma vez havia surpreendido sem querer os meus pais. Sabia que aquilo não era muito bonito de se assistir. Fechei os olhos por um tempo. Conforme ele passou, algumas pessoas ainda estavam nuas deitadas no chão. Meu pai parece ter descoberto alguma coisa. A anfitriã ficou logo animada, passando aos braços ao redor do meu pai como se ele fosse algum tipo de animal de estimação ou propriedade. Lembro de não ter gostado daquilo, mas foi a última vez que o vi. Ele foi até umas pedras ao redor procurando aquilo que tinha lido, até que encontrou uma pedra falsa, a retirou, e ali tinha uma pequena alavanca de metal bem gasto. Meu pai não quis puxar. Estava com receio de alguma coisa. Nada daquilo fazia sentido. Mas a anfitriã, animada com a descoberta, abaixou com toda a força. Por alguns segundos, nada. Depois a luz vermelha começou a aumentar de intensidade e a gigante porta se fechou. Não pude ver mais nada. Escutei algumas pessoas gritando, esmurrando a porta. Estava preocupado com meu pai, mas nada podia fazer. Até que um enorme clarão, com um barulho ensurdecedor, ecoou, e os gritos cessaram. Corri para longe, corri para a estrada. Não achei ninguém no castelo e nem em lugar nenhum. Fiquei vagando por um bom tempo, até que desmaiei. Fui acordar em um hospital, com um policial ao meu lado. Queria saber o que tinha acontecido, aonde estavam os meus pais e todo esse tipo de perguntas óbvias. Contei a minha versão da história, até que ele decidiu dar crédito a uma criança e mandou algumas viaturas até o castelo. O castelo parecia abandonado como sempre esteve. A polícia não encontrou nada. Nada da porta gigante. Nada da fissura na pedra. Ninguém morando ali. Era um castelo realmente abandonado, tomado por teias de aranha e sujeira. Minha mãe veio correndo da sua viagem para ficar comigo. Fui orientado a ir a uma psicóloga uma vez por semana. A todo instante, eu perguntava do meu pai. Minha mãe disse que ele já estava em um processo de separação, e nesse momento, ele deveria estar revisitando algum lugar em outro lado do mundo. Sinto saudades dele até hoje. Mesmo sendo verão no hemisfério sul, aquela noite de véspera de Natal estava muito fria e escura. O céu tomado de nuvens. A previsão do tempo dizia que poderia nevar em algumas serras do país, o que seria algo inédito nessa época do ano. A família Oliveira estava se esquentando perto da belíssima árvore de Natal, toda enfeitada para a ocasião. 2 presentes descansavam ao pé da árvore. Os 2 meninos, um mais novo de apenas 3 anos, que ainda acreditava no Papai Noel e na mágica do Natal. O outro, mais velho, que já sabia que ele não existia, mas não queria estragar o prazer do pequeno. A sua hora de saber a verdade não tardaria a chegar.
A casa era a mais iluminada do bairro. Dava inveja aos vizinhos. Tudo parecia perfeito, até que a família ouviu barulhos estranhos vindos do telhado. A criança, mais nova, começou a se agitar, batendo com seu martelinho do Thor no chão e gritando: "É o Papai Noel! É o Papai Noel! É o Papai Noel!" A criança mais velha teve que tapar a boca com a mão, para evitar de deixar escapar que era tudo uma mentira, uma fraude. O bom velhinho não passava de um conto infantil, assim como gnomos, fada do dente e etc. O pai, curioso, trocava olhares com sua esposa, sem entender o que estava acontecendo, até que ele sussurrou em seus ouvidos: "Um truque seu para animar o nosso pequeno?" Mas aí ele olhou para o seu rosto, que também estava sem entender nada. Percebeu naquele momento que realmente tinha algo estranho vindo do telhado. Abriu a janela para ver se estava chovendo ou se tinha algum garoto da vizinhança atacando pedras. Não viu nada. A bem da verdade é que ele estava com medo de subir àquela hora da noite no telhado. Ainda mais com a chuva fina que tinha caído o dia inteiro. Estaria tudo molhado e escorregadio. Um tombo lá de cima poderia significar problemas, ou até mesmo a morte. Vendo a sua família preocupada, até mesmo a criança pequena que tinha acabado com a sua empolgação, ele tratou de distrair a atenção do telhado. "Deve ser apenas um gato. Vamos à sobremesa?" A sobremesa só seria servida depois da meia-noite, assim que os presentes das crianças fossem abertos. Mas ele resolveu adiantar. Qualquer coisa era melhor do que subir no telhado. O barulho estava aumentando. Parecia ser uma coisa muito mais grave do que inicialmente eles pensavam, mas ele não fazia ideia do que era. Quando chegou com os potes, sua esposa foi dando na boca do pequeno. O barulho que antes eram de pancadas no telhado, agora um grunhido esquisito era ouvido, desses de arrepiar a espinha. O Oliveira pai não ficou imune a isso. Sua esposa acabou lhe dando a ordem que ele tanto evitava. "Vá logo lá, homem. Suba no telhado e resolva esse problema." Enquanto ia até o quartinho das ferramentas, de cabeça baixa e triste, buscar a escada, mentalmente pensava no seu tempo de criança. Era tão mais fácil. Poderia ficar esperando dentro da casa, aquecido, enquanto seu pai resolvia esses problemas. Bons tempos que não voltam mais. Pegou um casaco e a lanterna e foi com a escada para o lado de fora. Estava um frio de congelar. Sabe-se lá como nesse verão. Esse aquecimento global estava indo longe demais, ele pensou. Colocou o pé no primeiro degrau. Sentiu que a escada estava firme. Depois colocou o segundo pé. O barulho do lado de fora era ainda muito pior. Parecia um grupo de pedreiros fazendo um trabalho mal feito. Sentiu algo olhando. Um sentimento ruim. Seu corpo começou a esquentar de nervosismo. Se estivesse suando, era o momento perfeito que rolaria uma gota de suor. O olhar parecia intenso. Estava com medo de olhar para o alto. Olhou. Não viu nada. Respirou aliviado e continuou a subida. Quando chegou no último degrau e pôde acessar o telhado, o barulho havia cessado. Mas a maldade estava presente. Primeiro ele não tinha reparado, mas depois que ligou a lanterna, viu olhos vermelhos sedentos por sangue. O estava encarando. Para sua surpresa, era um enorme bode preto. Ele iluminou o seu rosto. Sua língua parecia diferente e estava fazendo movimentos lascivos. Ele iluminou ao lado do bode e viu um saco caído, esparramando seu conteúdo nada agradável. Ele achou que tinha visto órgãos, sangue e ossos. O bode olhou firme nos seus olhos. Oliveira não conseguiu sair do lugar. Imaginou que fosse encontrar um par de gatos copulando,
mas encontrou um animal que deveria estar possuído pelo capiroto. Ele só teve tempo de começar a rezar o Pai Nosso, antes que uma poderosa chifrada o jogasse para fora do telhado, o fazendo aterrissar no gramado da casa, fazendo um estrondo que assustou a sua família, que logo veio correndo para ver o que tinha acontecido. Dias mais tarde, ele acordou no hospital, ainda bastante desorientado. Sua esposa o estava acompanhando e contou tudo o que tinha acontecido naquele dia. Ele tinha acordado com muito calor. Achou que tinha alguma coisa entupindo o cano do ar-condicionado e foi procurar o problema. Sabia que naquele dia nenhum técnico estava trabalhando. Precisava fazer o serviço todo sozinho. Em um determinado momento, tinha desequilibrado da escada e caído no chão. Não havia sido um bom Natal. Ainda mais depois de descobrir que o seu vizinho tinha comprado um bode. Desses pequenos bodes que hoje em dia as pessoas estão adotando como animais de estimação. Que mundo louco esse em que vivemos. Oliveira, apavorado com os olhos vibrantes e vermelhos, os chifres afiados e os cascos rasgando o chão, achou que sentiu um cheirinho terrível de chofre saindo debaixo da sua cama. Um combate estava acontecendo. Uma guerra moderna. Trondos distantes de explosões ecoavam no ar. Muita fumaça tomava conta dos céus. E o cheiro da morte e destruição tomava conta do campo de batalha. Caía a noite. Estava agradável e frio. Um grupo de soldados experientes de uma unidade especial estava em uma missão de vida ou morte. Avançavam com muita cautela pelo terreno marcado por fuligem. Enquanto eles estavam se comunicando com a base, esperando novas orientações, ouviram sons de estática. Depois uma transmissão, uma interferência na sua comunicação. A estática foi substituída por uma voz sussurrando, carregada de desespero, pedindo que viessem ao seu socorro. Um grito por ajuda. A voz dizia que estavam presos nas sombras. A mensagem ficava se repetindo de forma intermitente. Um eco assombrado. Os soldados ficaram se entreolhando. A comunicação com a base agora fora perdida. Não estavam conseguindo restabelecer contato. Perplexos, eles olhavam o líder daquele destacamento especial. Eles queriam ir investigar a origem da mensagem. Era um dever ajudar quem quer que fosse. Um pedido de resgate pela ética nunca pode ser ignorado. Eles pegaram as coordenadas. Ela estava apontando para uma base militar abandonada ao redor. Não parecia estar muito longe. A noite estava calma e serena. Ao que tudo indicava, seria fácil entrar na base e descobrir o que estava acontecendo. Conforme eles avançavam, agora um pouco mais rápido, o barulho dos passos fazia um eco distante, e a transmissão com a voz pedindo ajuda completava o plano de fundo. Chegando ao lugar, eles sentiram um aperto no coração. Uma profunda sensação de opressão tomou conta deles. O lugar estava envolto em trevas e escuridão, janelas quebradas e sujas de poeira. Assim que entraram, a transmissão cessou, como se desligada por um passe de mágica. Os soldados avançaram com cautela pelos corredores vazios. A única iluminação eram suas lanternas. Eles tentaram religar a energia da base, sem sucesso. Os fios haviam sido cortados. Acidente ou premeditado? Um leve murmúrio começou a ecoar pelos corredores, como se fantasmas quisessem apenas dar um aviso ou susto nos intrusos. Evitar que eles descubram algum tipo de segredo ou algo do tipo. Quando eles entraram na sala que era de comando, de onde tinha saído a gravação e a transmissão da mensagem, quando um soldado iluminou uma parede, chamou a atenção de todos. Tinha uma mensagem escrita. Ali, tinha algumas instruções militares sobre experimentos secretos
Alguns desenhos davam a entender que hologramas fariam com que as pessoas pensassem que eram um espírito. Isso poderia assustar e acabar com a moral das tropas inimigas. Um truque poderoso. Atacar o psicológico de um exército pode ser um atalho para a vitória. Conforme eles andavam buscando algum sinal de vida, sombras pareciam ter se tornado reais, sussurrando, assustando, fazendo os soldados darem pulos de medo, coração acelerado. Algo passou voando, zumbindo o ouvido de um dos soldados, que se atirou de medo no chão, implorando que eles fossem embora o mais rápido possível. Os soldados foram andando de sala em sala. Encontraram coisas muito estranhas, caveiras penduradas, telas enferrujadas e abandonadas, como se pessoas tivessem sido ali presas, macas com correntes, instrumentos de tortura e até remédios com a validade vencida de décadas. O que será que aconteceu aqui? Um dos soldados se perguntava. O clima de angústia e medo começou a tomar ainda mais a força dos soldados. Cada um deles enfrentando o seu medo mais secreto, lutando contra sombras que pareciam cada vez mais à vontade no ambiente. A paranoia, a qualquer momento, poderia tomar conta, e o caos seria instalado. Uma sala, com uma porta enorme com uma mensagem de "Perigo, não abra", chamou a atenção do líder. Este pensou que se alguém fosse se esconder, certamente seria dentro da sala. Os soldados não queriam entrar. Estavam visivelmente desconfortáveis. Eles sabiam que se fugissem, poderiam depois ser acusados de deserção, mesmo essa incursão não fazendo parte do plano inicial. Com a ajuda de um soldado, o líder abaixou a alavanca, olhou para trás. Estavam todos prontos para de 2 a 1, ou abrir fogo ou sair correndo. Acho que eles não pensaram em uma terceira alternativa. Quando a porta se abriu, surpresa! 3 homens estavam dentro da sala e as luzes se acenderam. Os homens olhavam perplexos para aqueles comandantes de alta patente, um capitão, um major e um coronel. Este que começou a falar. Então, soldados, a missão secreta era justamente essa: testar a pressão psicológica dos soldados. Todos esses sussurros e sombras foram projetados por nossa máquina mais moderna. Em breve, vamos soltar nas trincheiras inimigas. Imagina o medo e o desespero que vão tomar conta daqueles soldados. Vão começar a se matar. Claro que vocês viram apenas um pequeno percentual da capacidade. A máquina pode ir além, ser muito pior. Então, o nosso projeto passou no teste de avaliação? Assim que o coronel acabou de falar, antes que os soldados pudessem dar qualquer tipo de resposta, uma explosão foi ouvida na base abandonada. Todos na sala se entreolharam. Os inimigos os haviam seguido sem eles saberem. E agora, eles estavam a par desses planos malignos. Uma breve batalha aconteceu. Tiros e bombas foram vistos. Como se eles estavam em menor número, não restou nada. O projeto secreto fora roubado pelos inimigos. Será estudado e, em breve, jogado contra o próprio Criador. Um triste destino para um plano que tinha tudo para ser fantástico. Ah, mais um dia de verão. O calor está escaldante. As areias pegando fogo. As pessoas, mesmo sabendo dos perigos do sol, se aventuram a lotar a praia dos horrores, mostrando o ombro e as marcas de biquíni. Quem diria? Até o prefeito da cidade está presente, mostrando a sua barriga imensa de iguarias deliciosas como frutos do mar e muito uísque. Tudo custeado pelas roubalheiras da prefeitura, que alimentam os caprichos dos que estão dentro do esquema. Os vendedores aproveitam para ganhar a vida.
vendendo de picolés a frango assado. Cada um com a sua criatividade para atrair a maior clientela possível. Um dia na praia equivale a uma semana trabalhando no emprego enfadonho do comércio. Ainda aproveita a praia e dá um mergulho. Foi isso que o jovem Marlon Dignis fez. Deixou com um amigo a sua caixa de isopor com água e refrigerante e foi pular na água. Ele só não contava com o animal que estava ali à espreita. Um peixe super perigoso, com dentes afiados, que não ficou tímido ao lhe dar uma mordida e arrancar a sua perna. Uma pequena gritaria na praia, jovens se esvaindo em sangue, manchando as areias da praia, mas os animais ali logo secam o sangue, sugando através dos grãos de areia. Os salva-vidas, já correndo para mobilizar e estancar o sangramento da perna do jovem, estão agora indo em direção ao hospital mais próximo, que sempre fica lotado nessa época do ano. E o dia acaba de fazer mais uma vítima. Uma mulher de meia idade, que brincava de dar um mergulho, mas estava numa parte muito rasa. Ela recebeu um caldo da onda que a jogou no chão. Mas o pior era a criatura, muito parecida com uma água-viva, que agarrou no seu braço, injetando um veneno perigoso, fazendo seu braço inchar e logo apodrecer. As pessoas olhavam incrédulas para aquilo, até surgir um salva-vidas e resolver o problema. Essas criaturas são sempre um problema nessa época do ano. Ele disse isso de forma muito calma e consciente do que precisava fazer a seguir. Tirou de uma bolsa um enorme facão e, com uma precisão cirúrgica, arrancou o braço da mulher. Agora, com sangue estancado, levaram ela para o hospital. Pobre mulher! As pessoas ao redor se lamentavam. É de se imaginar que os pais proibiriam as crianças de estarem na água. Ainda mais depois de 2 acidentes. Acontece que a praia estava muito cheia e era bem extensa. A maioria das famílias não tinham como saber, e as que sabiam, levavam isso ao acaso. As crianças poderiam estar em casa e cair da escada, batendo a cabeça no chão e morrendo. Fatalidades acontecem em qualquer lugar. Que irresponsabilidade. Agora, os surfistas, com suas manobras ousadas, terminam a onda, recebem suas notas e voltam lá para o fundo do mar, esperando a melhor onda para invadirem as areias. Um animal colossal se aproxima. Um salva-vidas observa de longe com seu binóculo superpotente. A enorme baleia então emerge por baixo da prancha do surfista, que levanta voo, muitos metros de altura. Alguns jurados levantariam sem dó nem piedade uma nota 10 pelo enorme salto. Algo difícil de se fazer. O monstro colossal, ele simplesmente abre sua enorme boca e engole o surfista, junto com alguns litros de água do mar. O pobre coitado será devorado por suas entranhas, ácidos e demais componentes. Mais um para a conta. O salva-vidas, então, anota no seu caderno mais uma morte, já somando mais de 180 no ano inteiro. Pelo menos, o monstro colossal, ele pensa: essa baleia está muito bem alimentada. Ela não tem do que reclamar. Ainda existem pessoas no mundo querendo caçar esses pobres animais. Deixem a natureza em paz. O prefeito agora, sentado em sua cadeira de praia heróica, observa tudo com uma calma sublime, bebendo sua água de coco e comendo camarão regado a bastante queijo. Algumas pessoas com fome olham tudo de longe, olhares famintos. Um homem comendo tudo do bom e do melhor, enquanto eles ali sem um mísero pedaço de pão.
Os filhos estão caçando pequenos animais marinhos, tentando salvar um magro almoço. Mas 2 dessas crianças já foram recolhidas ao hospital. Uma teve um dedo arrancado. Mesmo as criaturas sendo pequenas, elas são hostis e bravas. Mordem ao primeiro sinal de perigo. A segunda criança acabou topando com uma geleia esquisita vindo das profundezas do mar, que queimou boa parte do seu corpo, queimaduras graves. As 2 crianças foram baixas importantes na caçada aos alimentos. Toque de um celular. O hino do país. O prefeito então estreita os olhos e vê que é do seu gabinete. Arregala os olhos. Estava de férias. Não era para receber ligações. Parece ser uma coisa bastante séria. Querendo demonstrar grandeza, ele atende com a sua melhor voz de barítono. Alô? Quem está falando? E é, como dizem os mais sábios, os animais dão indícios de quando a coisa vai ficar ruim, sinistra. Pássaros que não são vistos nessa praia passaram voando baixo. Outras aves já se despediram e foram embora. Os animais que ficam rodeando as areias em busca de restos de comida, eles simplesmente de uma hora para outra desapareceram. Tem coisa muito pesada chegando. Não é uma boa hora para se estar na praia. Pessoas olham assustados os salva-vidas indo embora. Alguns helicópteros desceram. Eles subiram e partiram, sem nem se despedirem, uma falta de educação completa. O prefeito desligou o celular alarmado. Sabia que estava condenado. Não tinha para onde correr. No mar, como uma onda gigante, algo se aproxima em uma velocidade assustadora. As pessoas notaram. Começaram a correr. O prefeito tentou correr, mas as dezenas de anos como sedentário o impediram de dar mais que 3 passos. Trombou com alguém e caiu no chão. Do mar vieram criaturas semelhantes a piranhas, famintas aos milhões, comendo tudo que viam pelo caminho. Foram necessárias várias para comerem o prefeito inteiro, mesmo que tenham demorado apenas alguns segundos. Não sobrou nem ossos para contar a mais remota história sobre a Praia dos Horrores. As pessoas caíam sem reação. Parecia uma morte instantânea e indolor, embora as primeiras mordidas com certeza devem ter doído. Nunca conseguiram precisar a quantidade de pessoas que tinham morrido naquela praia. A única nota que saiu no jornal foi sobre a morte inesperada do tão amado prefeito, que tinha ido tomar um banho no mar e acabou morrendo afogado. Seu corpo estava sendo procurado. Óbvio que nenhum mergulhador estava procurando nada. Só era necessário dar uma resposta para a sociedade, que acredita em tudo que lhes é contado. No dia seguinte do acidente, as areias durante a madrugada já limparam os restos e o sangue. Com o sol que estava fazendo, a praia estava novamente lotada. Quem perderia um delicioso dia de sol, não é mesmo? Toda vez que o nosso protagonista chega na escola, ele sente a hostilidade dos colegas. Primeiro, por ele estar muito acima do peso e comer tudo que vê pela frente. Segundo, por ele revidar, gostar de cuspir e chutar a canela dos meninos. Ele sendo muito grande, fica difícil de revidarem, mas eles podem xingar e inventar uma porção de apelidos. O jovem, de nome Augusto, para os familiares, Guto, para os colegas de escola, Glutão, o comedor de tudo. Um monstro na arte de comer todos os lanches especiais da escola. Certa vez, ele pediu todos os 8 brioches restantes na cantina, o que indignou os alunos que estavam na fila esperando para comprar. Um brioche
satisfaz tranquilamente uma pessoa, mas glutão consegue comer todos e ainda sentir fome. Ele, com o tempo, criou uma mania feia. Seus pais vivem o reprimindo de estar comendo muito. Então, ele criou um plano de esconder embaixo da cama várias embalagens vazias de guloseimas. Como é sua mãe que leva o lixo para fora, ela percebe a quantidade de pacotes vazios de porcaria. Agora ele esconde embaixo da cama, quase um acumulador. Na sua cabeça, esse plano tem dado certo. Poucos meses atrás, ele fora levado até um médico, que pediu uma bateria de exames. Esses exames constataram que seus índices estavam altíssimos, perigosos para a saúde. Seria preciso fazer um regime, ou em poucos anos, ele estaria em apuros. Vocês acham que ele se abalou? Que nada. Glutão ainda pensou assim. Eles não querem que eu coma, mas a melhor coisa do mundo é comer. E seguiu o seu regime de doces e biscoitos. Um dia, sentado em frente à televisão assistindo a um filme de super-herói, na hora do intervalo, uma propaganda o chamou a atenção. Era um novo e revolucionário chiclete, que prometia uma sensação muito agradável de bombinhas explodindo na boca, estalando na língua. Ele expandia e soltava um líquido gosmento que espirrava até o céu da boca. Os olhos do menino brilharam. Ele precisava daquilo. Se levantou do sofá e foi correndo até a loja de doces do seu Joaquim, o melhor vendedor de doces da cidade, reconhecido por ser pioneiro em trazer guloseimas de outros países. Assim que chegou, Glutão foi logo fazendo pedido. Desculpa, meu jovem. Eu sei qual o chiclete que você está falando, mas ele só vai chegar aqui semana que vem. Frustrado, o menino foi para casa triste e cabisbaixo. Mas ele esperaria essa semana. Estava ansioso, mas não era o fim do mundo. Precisava apenas criar alguns mecanismos para vencer o tédio durante esse período. E o mecanismo, como todos bem sabem, é colocar guloseimas boca abaixo. Semana começando, os meninos rindo da sua aparência, cada vez mais criativos nos apelidos, as meninas rindo, e o nosso protagonista vermelho de vergonha e raiva. Mentalmente pensava: eu vou me vingar de vocês. Vão ver só. A minha vingança será maligna. Até que o grande dia chegou. Assim que saiu da escola, ele correu até a loja do seu Joaquim. Um cartaz enorme estava pendurado mostrando a grande novidade. Uma fila enorme estava formada, todos querendo experimentar o chiclete explosivo. Glutão ficou cansado de tanta espera, mas quando a sua hora chegou, foi logo pedindo: eu quero 20 desse chiclete explosivo. Seu Joaquim, feliz da vida com seu melhor cliente, tratou de entregar os chicletes em uma sacola. Faça um bom proveito. Chegando em casa, Glutão foi logo experimentando. Ele realmente explodia. Dava uma sensação de ardido na língua. Teve uma hora que sua boca estava com salgadinhos. Eles explodiam em vários pedacinhos e se juntavam a uma gosma nojenta de chiclete. Era maravilhoso, o jovem pensava. Experimentando e sabendo da sensação, ele bolou um plano que colocaria em prática no dia seguinte na escola. Aqueles meninos nunca mexeriam mais com ele depois. Tinha certeza absoluta disso. No dia seguinte, colocou na mochila todas as suas guloseimas e os chicletes no bolso e foi para a escola. Esperou pacientemente a hora do intervalo. Pediu à professora para ir no banheiro alguns minutos antes. No banheiro, ele encheu a sua boca de balas, brigadeiros e biscoitos salgados. Estava com a boca cheia, transbordando de alimentos. O intuito era colocar os chicletes ali no meio,
esperar as explosões com a gosma, juntar tudo em uma super bola nojenta e cuspir no rosto dos meninos, que ficariam todos melecados. Assim que o sinal do intervalo tocou, ele começou a escutar vozes nos corredores e foi colocar o seu plano em prática. No corredor principal, juntaram os alunos que o viram saindo do banheiro. Olha lá, o glutão com a boca cheia de comida. Saiu da sala de aula para comer. E gargalhadas, fazendo o glutão ficar com vergonha. Ele rapidamente tirou do bolso os chicletes e enfiou na boca, para novamente as gargalhadas. O chiclete começou a fazer o seu trabalho. Explosões dentro da boca. Mas ela estava muito cheia. O glutão começou a sentir algo estranho. Tentou cuspir nos garotos, mas não conseguiu. Ao invés de cuspir tudo, acabou engolindo. Os alunos agora, ao invés de rirem, estavam preocupados. O glutão não estava bem. Sua barriga retorcia em espasmos esquisitos, indo para frente e para trás. O garoto tentava rotar ou vomitar sem sucesso, saindo um som estranho da boca, até uma hora que os espasmos aceleraram demais. Os alunos, assustados, queriam correr. A barriga do jovem fez mais um movimento brusco e ele explodiu, lançando comida, gosmas e tripas em todo mundo, que correram enojados e vomitando. O jovem conseguiu a vingança que queria, mas a troco da sua própria vida. Esse emprego anda me consumindo bastante. Preparação de cadáveres para o velório. Até que valeu a pena o meu curso de tanatopraxia. Consegui aos 18 anos arranjar o meu primeiro emprego, coisa que hoje em dia está difícil. Assim que eu concluí o curso, um dos professores era dono de uma agência funerária. Ele me chamou para trabalhar. Estava precisando de funcionários. Eu entendo ele. Ninguém quer trabalhar com os mortos. Eu digo que, embora seja algo mórbido, que consome quase todas as minhas energias, talvez seja melhor trabalhar com os mortos do que com os vivos, com as intrigas, as fofocas e essas coisas. Sempre fui um rapaz reservado na escola, com poucos amigos. Nunca tive coragem de chegar em uma menina. Então até hoje sou virgem e à espera do meu primeiro beijo na boca. Ele vai chegar. Tenho certeza disso. Hoje aconteceu algo muito estranho no trabalho. De vez em quando, os mortos se mexem, mas não voluntariamente. São mais espasmos, gases que se acumulam no corpo e faz ele dar uma espécie de grito, que a princípio me assustava bastante. Com o tempo, percebi que era bem comum. Eu levava de boa. Mas um sussurro consciente, umas palavras coerentes, são coisas bem diferentes de espasmos e gritos. A coisa aí muda de figura. Fiquei encarando o morto, esperando que ele se levantasse, dissesse que foi um erro médico, que ele estava com um pulso tão fraco que eles acharam que estava morto, que o teste de morte tenha falhado ou algo assim. Mas o morto estava lá, imóvel, gelado. Tirei o lençol que o cobria para ver com meus próprios olhos, mas, no entanto, ele sussurrava. Poderia estar dentro da minha mente? Eu ter ficado louco? Existia essa possibilidade? Mas eu achava que não. O morto agora me contou que precisava de mim para uma missão. Precisava buscar nos correios, na caixa postal FL12, uma carta e entregasse a sua namorada. Busquei na vida do defunto e ele morreu com 21 anos. Bem novo. Bateu de carro. Levou uma pancada muito forte na cabeça. Eu tinha notado esse hematoma.
No meio das suas roupas, que era o que ele precisava ser vestido para o velório, eu encontrei a chave que ele se referia. Preparei o corpo como sempre faço, mesmo ele reclamando às vezes, dizendo que o produto era fedorento, que estava com muito frio e coisa do tipo. Reclamou ainda mais quando o coloquei na geladeira. Disse que o frio era insuportável. Como o velório só seria no dia seguinte, eu teria tempo de ir em casa, chamar uns conhecidos e contar essa história. Se eu contasse ela para minha avó, era capaz da velha cair dura no chão. Contando para alguns conhecidos, eles logo se animaram. Diziam que era uma oportunidade tanto para fazer a brincadeira do copo. Eu pedi que viessem comigo nos correios verificar a caixa postal. Quando cheguei lá, encontrei a que eu estava procurando. A chave entrou com facilidade. E realmente, ali dentro, tinha uma carta. Não tive coragem de ler, embora os protestos dos meus conhecidos contassem o contrário. Um deles pegou a carta das minhas mãos e disse que entregaria. Deixei a ele esse trabalho e fui para casa descansar. Combinamos à meia-noite de irmos no necrotério e tirar a limpo essa história. Colocar o copo para contar uma história mais precisa. Eu só tinha um pouco de medo que fosse uma coisa maligna, se voltasse contra a gente. Saí de casa segurando um copo na mão. Não demorou muito para que todos eles aparecessem. Trocamos rápido as palavras e eu tirei as chaves do bolso. Olhei para todos os lados para certificar de que estávamos sozinhos. Andamos devagar no necrotério. Mesmo só tendo defuntos ali, não queria chamar atenção. Conduzi meus colegas até a sala onde estava o morto dentro da geladeira. A líder fez todos os trabalhos iniciais, colocando as letras do alfabeto no chão e as palavras sim e não. Sentamos em círculo e demos as mãos. Ela recitou as rezas tradicionais e necessárias e disse que estava pronta para começar o ritual. Ela então fez a primeira pergunta. Tem alguém aí? Por um tempo, não obtivemos resposta. Ela tentou perguntar algumas vezes, até que o copo começou lentamente a se mover. Ele andou até a palavra sim. Eu fiquei atônito. Estava funcionando. Você é o jovem que está trancado dentro da geladeira? Uma pequena pausa. Um suspense no ar. O copo novamente se moveu lentamente na direção da palavra sim. Estávamos exultando. Acredito que ninguém ali tinha acreditado quando eu contei sobre os sussurros, e muito menos acreditavam que essa brincadeira dava certo. Mas estava funcionando. Você é um espírito de luz? Nesse momento, um vento gelado cortou para dentro da sala, como se uma corrente de ar estivesse presente. Mas não havia janela, apenas uma porta. Foi quando um dos conhecidos notou que a porta da geladeira onde deveria estar o morto, ela estava entreaberta. Me levantei e fui fechar. Os demais seguiram esperando a resposta. Quando bati a porta, prendendo ali o corpo, ouvi um baque surdo vindo de dentro, como se alguém estivesse socando. Será que o homem estava vivo? Ignorei por alguns segundos e voltei a me juntar na roda. As pancadas cessaram e o copo começou a se movimentar lentamente. Estava indo para a palavra sim. A líder respirava aliviada, mas ela estava enganada. O copo parou no meio do caminho e mudou de direção. Estava indo agora na direção do não. Um dos conhecidos gritou que era algo maligno, que tínhamos que encerrar a brincadeira ali. Mas não dependia mais de nós. O ar começou a ficar gelado. A porta bateu e não conseguíamos abrir. Os papéis saíram voando para todos os cantos. E o copo foi alçado ao ar,
Logo depois ele se espatifou no chão. A gente gritava, pedia por ajuda. Todas as portas da geladeira que tinha algum morto se abriram. E os defuntos estavam saindo, se aproximando da gente. O desespero tinha tomado conta. Nessa hora, eu acho que tropecei em alguma coisa e caí no chão, batendo a cabeça. Acorda aí, novato! Dormindo novamente no serviço? Eu não vinha bem nos últimos dias. Dormia pouco. Estava estudando bastante para tentar uma vida melhor. O corpo de um jovem jazia na minha frente. Era o meu dever prepará-lo. Ele havia morrido com um grupo de jovens, acidente de carro. Todos os corpos estavam ali me esperando. Inclusive, acredito que alguns deles queiram conversar comigo. Notem um canto, um copo caído, intacto. Seria algum tipo de sinal? Depois de tanto fugirem da polícia, um grupo de assaltantes passa a toda velocidade pelas estradas do país, cortando estados, divisas e cidades, buscando um refúgio depois de um ótimo e bem-sucedido roubo de uma joalheria. As rádios falavam de um roubo de milhões. Cada colar e brincos avaliados em tanto, uma fortuna. Agora, eles precisam chegar até a fronteira e sumir daquele país. No seu país de origem, poderiam vender tranquilamente as peças e depois dividiriam o dinheiro. Viveriam como reis. Mas tiveram que fazer uma parada em um pequeno posto de gasolina para abastecer. Entraram na loja, compraram cerveja, biscoito, balas e garrafas de água mineral. Ainda teriam muita estrada pela frente. Na televisão da loja, passava uma caçada contra alguns criminosos que haviam roubado lojas na cidade. O dono fingiu que não viu nada, mas os bandidos estavam cientes que ele sabia. O líder da gangue tratou de mandar o dono para o banheiro e o trancou ali dentro. Assim, eles ganhavam tempo caso o homem quisesse os denunciar. Indo embora, conversando e jogando conversa fora sobre assuntos aleatórios, mascando chicletes e fumando cigarros, um deles viu uma placa na estrada que apontava a direção de uma cidade. Estava escrito nela: a cidade do ouro, venha fazer a sua riqueza. Nada mais propício do que isso. A cidade estava no caminho mesmo. Não precisariam desviar a rota. Era só seguir. A estrada é um lugar relaxante. O vento bate forte no rosto. O carro, mesmo voando a mais de 100 km por hora, parece que está parado. E o verde dos morros passa como um borrão. Uma ótima sensação de liberdade. Mais à frente, eles viram uma enorme placa de madeira que anunciava que eles haviam chegado na Cidade do Ouro, ou o que quer que tenha sobrado dela. Assim que eles entraram, notaram que ela parecia deserta. Carrinhos de mineração, ferramentas, peças e alguns minérios estavam espalhados por toda a cidade. O chão estava preto de tanta fuligem. Os bandidos tinham que andar com bastante cuidado para não caírem. Eles ficaram entreolhando. Um deles disse: já que estamos aqui, vamos explorar a cidade. Vai que encontramos uma mina de ouro. Pegaremos o nosso país ainda mais abarrotados e ricos. Algumas casas ainda estavam com as janelas abertas, muitas com vidro quebrado, áreas de abandono, mas não um abandono repentino de pouco tempo. Um abandono de décadas. Quem sabe, um abandono de séculos. A cidade na época do ciclo do ouro deve ter enchido de gente em busca de dinheiro e sucesso. Montaram casas, lojas, todo tipo de estabelecimento. Quando a era passou,
Quando as minas estavam secas, as pessoas perceberam que essa ideia de ficar ricos não passava de um embuste. Pouquíssimas pessoas realmente acharam algo que valia a pena. A maioria voltava para casa do mesmo jeito que chegou, de mãos vazias. Eles andavam pela cidade. Pelo menos ali sabiam que não seriam perseguidos por policiais. Mas conforme eles exploravam a cidade, um medo involuntário começou a tomar conta. O ar abafado, as coisas abandonadas, as janelas batendo contra o vento. Tudo dava um ar sombrio e misterioso. Não seria nenhuma surpresa fantasmas aparecerem do nada, reivindicando o silêncio que eles roubaram. Um deles chamou a atenção para a enorme igreja no centro da cidade. Fiquem ligados. Na igreja costuma ter muito ouro. Vamos dar uma olhada. Os outros ficaram olhando. Sabiam que não era uma boa ideia brincar e roubar as coisas de Deus, mesmo sabendo que a cidade estava deserta. O importante, muitas das vezes, eram seus atos. Lentamente, eles entraram fazendo o sinal da cruz. Andando entre os bancos velhos e quebradiços de madeira, no altar que era o mais importante, eles encontraram algo que os encheu os olhos. Uma cúpula de vidro, parecia intacta, como se as ações do tempo não tivessem afetado. Uma placa em cima estava escrito: não tocar. Dentro da cúpula, um cálice de ouro revestido por inteiro com pedras preciosas. Eles pensavam que deveria valer alguns milhões de dinheiro. Essa pequena aventura vai nos deixar ainda mais ricos. Baboseira não tocar. Quem não tocaria em uma belezinha dessas? E como se não tivesse mais nada a perder, ele tocou. Mesmo sob o protesto de um dos bandidos, o mais medroso. Deixa disso, homem. Cria coragem. Troca tiros com policiais e tem medo de tocar uma cúpula de vidro? Ânimo. Em breve vai estar muito rico e vai se esquecer que me lava as calças de medo. Um deles levantou a tampa de vidro da cúpula e pegou o pesado cálice com as mãos, fascinado. Todos olhavam maravilhados para algo que deveria ser uma das maravilhas do mundo moderno. Mas eles não sabiam ainda. Mas aquilo era o começo do fim. Uma névoa densa, escura, entrou na igreja, tirando a visão de todos. Sons de passo eram ouvidos e uma criatura assustadora, meio homem, meio cabra, surgiu na frente deles. Eles gritaram de medo. Tentaram correr, mas se viram cercados por espíritos de mineiros, todos ainda com capacete, picaretas, entre outras ferramentas em mãos. Era como se tivessem morrido em um acidente na mina, e suas almas assim ficaram, do jeito que o corpo morreu. Vocês tocaram o cálice do príncipe das trevas. O cálice que eles mineiros, que vocês estão vendo aqui na sala, eles encontraram em uma escavação. Esse cálice pertence ao verdadeiro mal. E quem o toca vai servir no inferno por toda a eternidade. Esse achado condenou uma cidade inteira. Agora está condenando vocês. E com um gesto de mãos, o chão se abriu. Labaredas de fogo eram vistas. O ambiente começou a ficar muito quente. Os bandidos queriam correr, gritar, implorar por ajuda. Em vão. Os mineiros começaram a se aproximar deles, os empurrando para dentro do buraco. Os bandidos caíram gritando. Sabiam que estavam fadados ao desespero eterno. O mal supremo, em Mineiros, agora encontrou algumas pessoas que possam fazer o seu trabalho sujo. E, como em um passe de mágica,
Tudo sumiu do jeito que surgiu, e o cálice estava novamente intacto dentro da cúpula de vidro. Um homem acorda assustado, suando frio, desesperado. No seu íntimo, sabia que algo estava muito errado. Retirou a coberta e notou com espanto que a sua perna esquerda tinha uma enorme ferida aberta, coberta por dezenas de vermes. Com nojo e com o rosto estampado de terror, ele começou a gritar. Mas nenhuma única palavra saiu da sua boca. O som se perdeu na vastidão do tempo e do espaço. Agora, esse mesmo homem está em outro local, em uma cama diferente. Ele acorda com a mesma sensação horrível, com os horrores ainda na mente. Ele rapidamente retira a coberta e, para seu alívio, sua perna está intacta. Mas o alívio foi passageiro. Durou apenas uma breve respiração. Uma dor terrível começou a queimar a sua perna, se espalhando do tornozelo até a virilha, o deixando quase sem forças para gritar. Mais uma vez, o som se perdeu, vagando no desconhecido. Mais uma vez ele acorda, mas dessa vez uma situação desesperadora. Não tem nenhuma cama. Ele está em um espaço apertado e escuro. Ele tenta se mover e não consegue, encolhido, incapaz de esticar mais as pernas. Ele está dentro de um caixão, a 7 palmos embaixo da terra. A terra pressionando a tampa de madeira contra ele. Ao perceber tão triste a situação, ele luta para conseguir respirar. O seu oxigênio está acabando. Ele grita por socorro, mesmo sabendo que com isso o ar vai acabar mais rápido. Grita uma segunda vez, esperando que alguém o ouça. Mas nenhuma viva alma responde. Ele soca o lado do caixão e consegue fazer um pequeno buraco. Com as mãos nuas, ele tenta escavar um buraco. A terra está fria, úmida. O homem se encontra sozinho na agonia. Ambiente claustrofóbico. Ele fecha os olhos e deseja acordar em outro lugar. Parece que o seu desejo se realiza. Ele acorda em suspensão, impossível de se mexer. Parece cercado por objetos cortantes. Qualquer centímetro de movimento, ele pode se rasgar em dois, algo horrível. Uma tênue linha entre realidade e pesadelo. Ele, aos poucos, vai se afundando nas profundezas do terror, em um ciclo que parece interminável. Ele pensa se não está sendo castigado por algo ou por algum crime que tenha cometido e não lembra. Consciente, realidade paralela, oscilante entre o terror e o absurdo. Ele tenta se lembrar como chegou em tão aterrorizante situação. Suas memórias estão fragmentadas. Não consegue encaixar as peças do quebra-cabeça. Nada parece fazer sentido. As imagens da sua vida estão embaçadas e desconexas. Parecem pertencer a uma outra pessoa. Agora ele acorda novamente, na cama do segundo sonho. A dor na sua perna voltou. Ele sente como se milhares de agulhas estivessem perfurando a sua carne. Um rosto de terra na boca. Ele mexe os dedos e sente a umidade da terra. Novamente a sensação sufocante do caixão o faz estremecer. O ar sumindo. Ele luta para respirar. O pânico o envolvendo. Em sua mente, ele tenta se acalmar. Lembrar de coisas positivas. Entoando um mantra, ele parece estar percebendo algumas coisas. Algum padrão nas ações. Quando o sonho mudou, durante os breves segundos de lucidez, ele ouve vozes distantes e suspeitas, ecoando na escuridão, sussurros sendo compartilhados, como se contando segredos sombrios,
Ele se esforça para tentar compreender as palavras que são ditas. Sem sucesso. As memórias da sua vida anterior começam a surgir em flashes. Ele lembra dos seus entes queridos, suas esperanças e sonhos. Uma sensação avassaladora de perda o assola. Ele agora sente uma necessidade absurda de voltar para sua vida. Cada vez que ele acorda, a escuridão parece crescer e se tornar mais densa. Pelos cantos da sua visão, começa a notar figuras sinistras, suas silhuetas indistintas. Ele não enxerga, mas pode sentir seus olhos brilhando de malícia. Essas figuras começam a sussurrar em coro alguns segredos perturbadores que ele preferia não ter conhecido. A verdade nua e crua, rasgando as suas entranhas, o enchendo de remorso e arrependimento. Isso deixou fraco, à beira da exaustão, a sensação de estar sendo punido em um pesadelo sem fim. Seria tudo isso mesmo verdade? A esperança nesses momentos sempre dá as caras e começa a queimar no seu peito. Ele se agarrou à determinação de fugir desse labirinto de tormento, encontrar a saída, encontrar uma rota de fuga antes que o tempo se esgote. Ele precisa encontrar as respostas para o que o assombra. Ele avistou uma porta. Mentalmente corre até ela. Assim que a abre, ele despenca violentamente. Não existe escapatória. A esperança o abandonou de vez agora. As figuras sinistras gritam as verdades no seu ouvido, as verdades angustiantes. Ele se rende ao abraço gélido da escuridão. A tênue linha entre a realidade e o pesadelo se desfaz. O homem se afunda em um sono profundo e eterno. Ele nunca mais acordará. Nunca mais conhecerá sobre a vida e a morte. Sua existência ficará perdida naquela dimensão sombria, preso para sempre na sua angústia. Aquele quarto, com aquela cama, aonde ele despertou pela primeira vez, vai fazer a sua perna queimar e lotar de vermes todas as vezes. A almofada caída, uma testemunha silenciosa dos mistérios da vida. Em sua prisão, ele vai lamentar toda uma vida de crime e sofrimento que causou a outras pessoas. Talvez, e apenas talvez, caiba em um futuro próximo um perdão pelo seu arrependimento. Isso, se as sombras permitirem. Desde os tempos de adolescência, Malcolm se viu fascinado pela televisão. Ele via aqueles chuviscos quando a transmissão se encerrava ou quando o sinal da televisão estava ruim. Aquele ruído era transmitido em uma frequência que os espíritos poderiam se comunicar com os vivos. Ele tinha visto uma reportagem na época sobre o assunto e consumiu todo aquele tipo de conhecimento. Mas o repórter alegava que tentar fazer contato com os mortos poderia ser algo muito perigoso. Você estaria abrindo um canal onde todos os tipos de males poderiam entrar e tentar te manipular. Se der uma brecha para os espíritos zombeteiros, eles vão fazer uma bagunça na sua vida. Aos poucos, ele começou a andar o país levando seu conhecimento e conversando com entes queridos que haviam partido e precisavam deixar uma última mensagem aos vivos, trazer conforto. Aos poucos, as emissoras de televisão acabaram com isso. Cortaram o chuvisco. Colocaram uma tela azul sem áudio no lugar. As pessoas chegavam a ficar horas olhando para o chuvisco, imaginando que conversavam com os mortos. E eles mandavam mensagens, entre outras coisas. Isso adoecia as pessoas. Mas cortaram o mal pela raiz. Cortaram esse canal de interação com os espíritos do outro lado. Será que rolou algum tipo de interesse por trás?
Ou simplesmente era a modernidade chegando? Melhores meios de comunicação, sinais mais estáveis e etc. A modernidade chega passando por cima de tudo e de todos. Sai da frente, que o trem vem pegando fogo. Com o fim do chuvisco, ele criou uma máquina inovadora. Uma espécie de televisão que pegava a frequência de rádio AM/FM, criando um ruído branco. Ele trouxe de volta o chuvisco. O bom é que o aparelho tinha apenas 10 polegadas e cabia em qualquer bolsa, diferente do tempo em que ele andava com uma televisão dentro do carro. Um dia, ele estava na casa de um apresentador famoso de televisão. Sabendo da fama de Malcolm, ele o contratou meio cético para tentar contato com uma filha falecida há pouco tempo, uma doença brutal no fígado. Em poucos dias, ela estava bem e adoeceu. Precisou de um transplante, mas o seu corpo infelizmente rejeitou o novo órgão, levando a jovem a óbito. O seu pai nunca aceitou esse destino. Mesmo não acreditando nessas coisas, ele chamou Malcolm, mas a pedido e pressão da sua esposa, que ainda estava arrasada com a perda da filha. Levando a caixa dos espíritos em sua casa, ele a ligou. Pediu calma e tranquilidade. A voz não era tão fácil assim distinguir. Precisavam de bastante concentração e fazer as perguntas certas. O espírito, assim recém-desencarnado, ainda fica por anos na sua casa de criação, velando e olhando por seus entes queridos. Sintonizou na frequência correta e fez a primeira pergunta. Alana, você está aí? Seus pais querem conversar com você. Depois de muito ajeitar o sinal, mexer milímetros de um lado para o outro, ele começou a escutar um ruído, um chiado de fundo. Uma voz querendo se comunicar. Os pais pareciam ter ouvido algo como, eu amo vocês. E a comunicação ficou assim por horas, até que ele encontrou a frequência correta. Os chiados diminuíram bastante, e os pais puderam conversar direito com a filha, com lágrimas rolando de seus olhos. Uma cena emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Quando Malcolm estava arrumando as suas coisas para ir embora, o apresentador o chamou no canto. De joelho, agradeceu a presença dele e a possível comunicação com a filha, aonde os breves momentos e as palavras chiadas foram suficientes para acalmar o seu espírito triste e impaciente. A sua esposa agora estava aliviada. O apresentador então o convidou a ir no show de domingo que ele comandava. Ele pretendia chamar um famoso cético, que tinha argumento para toda e qualquer manifestação paranormal. Ele queria que Malcolm mostrasse comunicação. Ele queria saber como o cético se safaria dessa. Malcolm agradeceu e disse que estaria lá. O bom de tudo é que poderia espalhar a sua fama em demais cantos do país, expandindo assim o conforto que ele trazia às pessoas. Se mais pessoas se interessassem pela caixa de espíritos, mais pessoas poderiam ajudar outras a superar suas perdas. Quando o domingo chegou, ele já estava preparado. Se vestiu com a melhor roupa, recebeu uma bela maquiagem no camarim e esperou que o seu nome fosse chamado. Entrou no palco sob uma chuva de aplausos, ainda mais depois do testemunho para lá de emocionado do apresentador, que contou nos mínimos detalhes a experiência que tinha vivido no meio da semana. O cético havia sido chamado, o famoso Hermes Quintanilha, o homem temido pelos mágicos e ilusionistas que queriam se passar por homens dotados de poderes. Puro charlatanismo. O cético, obviamente, já tinha ouvido falar da caixa de espírito e estava intrigado para descobrir qual era o seu segredo.
desmascarar Malcolm na frente do país inteiro. Ele teria um prazer inenarrável. Mexendo na caixa, tentando ajustar a frequência correta, ele pediu concentração e silêncio de todos ali no estúdio. A plateia até prendeu a respiração. Quando achou que estava tudo pronto, ele perguntou à caixa: "Tem alguém aí? Responda, por favor." Não demorou muito para que começasse um chiado bem baixinho, como se algo estivesse se aproximando. Até um cético tomou um susto e pensou: um truque bem feito, sem sombra de dúvida. Mas o som foi aumentando. Malcolm estava achando que tinha algo fora do normal. Na tela, o chuvisco deu lugar à imagem de um homem com o rosto distorcido, pregado de maldade. Sua boca cuspiu um líquido viscoso, que na cor cinza não tinha como identificar. Mas Malcolm pensou que fosse sangue. As pessoas no estúdio e na plateia estavam assustadas. Malcolm também. Decidiu tirar de sintonia aquela aparição monstruosa. Quando a luz do estúdio caiu, um refletor explodiu e as chamas caíram em cima de uma cortina, começando um fogo que rapidamente se alastrou para todo o cenário. Pessoas corriam desesperadas. O cético corria ao lado de Malcolm, perguntando o que tinha sido aquilo. Nem ele saberia responder. Certa vez ele viu uma reportagem falando de espíritos zombeteiros. Poderia ter sido um. Aquele programa acabou ficando conhecido como uma das maiores tragédias do país. Mais de 200 pessoas perderam suas vidas no incêndio. Malcolm ficou marcado por essa tragédia. O resto de sua vida, e nunca mais quis chegar perto da caixa de espíritos. Mesmo de vez em quando ela sintonizando em um canal esquisito do nada, sem a sua interferência. Existem coisas que é melhor deixar de lado. Uma área misteriosa que já foi o fundo de um grande mar, lar de grandes lendas e mitos. Atualmente, um grande depósito de sal. Embora as lendas sejam cruéis e muitas das vezes fantasiosas, preciso relatar aqui tudo o que me foi contado por um grande cientista. Todas as suas histórias são documentadas, datadas e com um vasto acervo fotográfico. Até onde as coisas que ele conta e mostra são verdades, não consigo apurar. Mas trago aqui uma história que certamente vai chocar algumas pessoas. Em um lugar do deserto mexicano, onde o calor escaldante distorcia o horizonte e o céu se transformava em um tormento implacável, existia um lugar que o mundo havia esquecido. Era conhecido como a Zona de Silêncio. Um trecho de terra remoto e misterioso, que por razões inexplicáveis, parecia desafiar as leis da ciência. Um cientista destemido, Dr. Andy Brennan, obcecado com os enigmas da Zona de Silêncio, decidiu desvendar os seus segredos. Ele montou uma expedição composta por alguns dos melhores cientistas do mundo, todos atraídos pela promessa de desvendar o inexplicável. O mundo assistiu com expectativa enquanto eles adentraram o deserto árido, equipados com tecnologia de ponta e um desejo inabalável de descobrir a verdade. Assim que a expedição alcançou os limites da Zona de Silêncio, coisas estranhas começaram a acontecer. Comunicadores ficaram mudos, bússolas enlouqueceram e o próprio ar parecia pesar sobre eles. O silêncio era opressivo.
como se o deserto tivesse engolido todos os sons. À noite, o céu se tornava um espetáculo de luzes deslumbrantes. Estranhas aparições luminosas dançavam por trás das estrelas, desafiando a compreensão humana e daqueles cientistas, pasmos, olhando a beleza do céu noturno sem as contaminações luminosas do mundo moderno. Alguns homens emocionados olhavam tudo acontecer. Em uma pequena escavação, eles encontraram restos de uma antiga civilização que havia desaparecido há centenas de anos. Alguns registros ainda estavam intactos. Os desenhos pareciam descrever adoração a deuses cósmicos, e alguns outros pareciam um tutorial para um ritual muito estranho e misterioso. O Dr. Andy Brennan sabia que estava perto de uma descoberta que mudaria a compreensão da humanidade sobre a vida, o universo e tudo mais. No entanto, à medida que a expedição se aprofundava na zona de silêncio, ficava claro que não eram os únicos seres interessados naquelas terras proibidas. Algo antigo e sombrio os observava, esperando que os seus segredos permanecessem enterrados naquelas areias ardentes. A zona de silêncio revelou-se um lugar onde o tempo e o espaço se entrelaçavam, onde a ciência encontrava um mistério. A expedição do Dr. Andy Brennan acabou sendo uma jornada não apenas para desvendar enigmas, mas também para sobreviver aos terrores que aguardavam na escuridão daquele deserto, abençoado para alguns e maldito para outros. Cabe aqui dar a minha opinião e contar que acredito nos relatos do Dr. Andy Brennan, um homem super renomado, dono de muitos artigos sobre diversos assuntos da paleontologia, biologia e diversas outras áreas da ciência. Uma pessoa que sempre foi muito respeitada no meio acadêmico. Não colocaria uma carreira de sucesso em risco, contando uma história que em muitas passagens beira o absurdo. À medida que a expedição foi se aprofundando nos segredos da zona de silêncio, eles descobriram entradas escondidas no subsolo, que pareciam levar a lugares interessantes e, quem sabe, perigosos. Esses túneis sinistros eram decorados com símbolos que pareciam alienígenas. Algo parecido com uma cabeça de ET, outro uma nave especial, caracteres desconhecidos que não podiam ser decifrados naquele momento. Enquanto exploravam os corredores subterrâneos, a equipe começou a sentir a presença de algo sinistro os observando. Sussurros inquietantes começaram a ecoar pelas passagens escuras, como se as próprias paredes estivessem vivas. O medo tomou conta dos corações dos cientistas, mas a busca pela verdade tinha que continuar. O Dr. Andy Brennan mandou que seguissem em frente, ao invés de recuar. Alguns cientistas ameaçaram protestar, mas decidiram se calar e obedecer. Depois de muito explorarem os túneis, cansados, extenuados e praticamente sem esperanças de encontrarem algo, acabaram achando uma câmara antiga e promissora, que parecia ser o centro de todas as anomalias da zona de silêncio. No centro havia uma cuba, e em cima dela uma esfera misteriosa e pulsante, que emitia uma luz hipnótica, conforme relatado pelo Dr. Andy Brennan. Um artefato alienígena, ou para os descrentes, algo de origem desconhecida. Enquanto a equipe se aproximava da esfera, visões e memórias surgiram em suas mentes, como se estivessem compartilhando a história dos seres que a criaram. Eles viram seres extraterrestres ancestrais que haviam visitado a Terra há milhares de anos atrás, influenciando a evolução da humanidade
ia escondendo-se nas profundezas da zona de silêncio, para evitar a interferência e hibernar por um bom tempo. No entanto, algo estava acontecendo com a esfera, enquanto a equipe o estudava. Os aliens pareciam estar despertando. A esfera era uma espécie de mecanismo que poderia acordá-los de um longo sono. O chão começou a tremer. As paredes começaram a rachar. A esfera começou a brilhar intensamente. O Dr. Andy pediu que todos corressem para fora dos túneis. Os aliens estavam acordando. O cientista olhou para trás e algo ficou marcado para sempre na sua mente. Em um impulso de coragem, ele sacou a sua pistola e deu um tiro na esfera, que levantou uma enorme luz cegante e estourou em um ruído ensurdecedor. Ele disse depois em uma entrevista que os aliens estavam saindo da esfera como pequenas bolas de gude e rapidamente cresciam para o seu tamanho normal. Algo completamente estranho e assustador. Eles não estavam parecendo nem um pouco amigáveis. Parecia que a longa hibernação mexeram com seus sentidos. Talvez não reconhecessem aonde estavam e tratavam os cientistas como inimigos. Eles poderiam ter transformado todo aquele deserto em um enorme pesadelo e levado o caos e a destruição a um mundo já evoluído e estabelecido. A batalha poderia ter sido mais longa do que foi. Os seres poderiam querer tomar a Terra de volta, acabar com tudo e refazer a civilização. Será que eles teriam todo esse poder? Com certeza era algo que o Dr. Andy Brennan não queria testar. Correndo desabalado pelos túneis, assim que os primeiros homens chegaram à superfície, instalaram bananas de dinamite para explodir os túneis e soterrar os seres estranhos. Conforme eles corriam, sons surreais e assustadores vinham de baixo. Os aliens estavam despertando para o mundo e deviam estar vendo a sua fonte de energia destruída. Urrando de raiva, eles buscavam os culpados para a desgraça. Assim que o Dr. Andy subiu, sendo o último a chegar ao topo, eles correram para longe e acionaram o detonador. Uma explosão se seguiu, soterrando e enterrando para sempre aqueles túneis misteriosos. Um suado cientista olhava atônito para o lugar onde tinha vivido a situação mais estranha da sua vida. Poucos minutos depois, alguém notou que a bússola tinha voltado a funcionar, como que por um passe de mágica. Mas todos naquele lugar sabiam que a razão do mau funcionamento dos instrumentos se devia ao fato daquela misteriosa esfera. Eles poderiam ter deixado o local ali mesmo, naquela hora, mas seria uma covardia com a humanidade se algo ainda estivesse ali na espreita, emergir da Terra e tomar a civilização de assalto. Eles montaram armadilhas e esperaram. Mas por um dia inteiro não ouviram nenhum som, nada. O local parecia deserto como sempre havia sido. E o Dr. Andy anunciou que aquela expedição chegara ao fim. Pouco tempo depois, ele lançou um livro contando tudo o que havia acontecido. Pena que as fotos não ficaram claras, ainda mais que estavam em túneis escuros. É importante frisar que todos os acontecimentos estranhos que aconteceram na zona de silêncio cessaram depois dessa aventura, corroborando com a história que o cientista contou. Hoje, aquela parte do deserto é um local bastante visitado por turistas, tendo um museu e uma pousada montada no lugar. Fora os guias, que ainda levam os turistas para o exato local onde aconteceu toda a história. Será que algum dia saberemos realmente o que aconteceu com aqueles alienígenas? Será que no futuro alguém vai ter a coragem de escavar aquele local em busca da esfera? A humanidade, com sua enorme curiosidade, sempre me surpreende.